Verstappen correu o GP do Baku com 3 rodas. Norris vai ameaçar o campeonato do holandês e tudo sobre a vitória de Oscar Piastri e sua desobediência ao seu engenheiro. Notícias, análises e teorias do esporte a motor, de segunda a segunda, é só aqui no F1 Hoje. Verstappen corre com 3 rodas no GP do Baku. A temporada de Fórmula 1 desse ano tem sido uma montanha-russa para a equipe Red Bull, que começou o ano com um ritmo muito bom, mas após as férias de verão, principalmente, as dificuldades começaram a aparecer. A equipe levantou questões sobre sua capacidade, inclusive, de competir pelo campeonato de construtores e de pilotos. No entanto, nesse fim de semana, prometia-se uma reviravolta para o time, com Max Verstappen e Sérgio Pérez mostrando sinais de um desempenho promissor nos treinos livres iniciais. A esperança era que a Red Bull apresentasse uma força comparável à McLaren, diferentemente do que foi visto desde as férias de verão. À medida que o fim de semana de corrida avançava, a qualificação revelou-se uma decepção, com resultados abaixo do esperado para a equipe. Sérgio Pérez, o piloto mexicano, terminou na 4ª posição, enquanto Verstappen, o campeão mundial, terminou apenas em 6º lugar. Posições que ainda foram influenciadas positivamente pelo erro de Lando Norris no Q1, que fez com que o britânico ficasse de fora do Q2 e, consequentemente, não batalhasse pelas melhores posições, o que provavelmente deixaria Pérez e Verstappen ainda mais atrás do grid se não acontecesse. Respondendo a esses desafios, a Red Bull implementou mudanças significativas no carro de Verstappen para a corrida, na esperança de melhorar o desempenho. No entanto, essas alterações não tiveram o efeito desejado e Verstappen enfrentou dificuldades durante a corrida, conforme relatado pelo Pit Pass, que destacou as consequências das mudanças feitas após a qualificação. Segundo o próprio piloto da Red Bull, o seu RB20 teve um problema grave em quase todas as curvas do circuito de Baku, já que seu veículo estava apoiado em apenas 3 rodas, o que fazia com que o carro perdesse muita aderência, fazendo perder também muito tempo e ainda desgastava muito mais seus pneus. O ponto culminante da corrida foi a impressionante habilidade de Verstappen de competir com apenas 3 rodas funcionais em quase todas as curvas do circuito. Mas apesar de ser um ponto surpreendente, também nos revela algo que era sabido por todo fã assíduo do esporte. Para um piloto se tornar campeão, é preciso ter um equipamento acima da média. Por conta de todos os problemas de Verstappen e do desenvolvimento impressionante da McLaren, Lando Norris foi capaz de ultrapassar o holandês dentro da pista, mesmo largando da 16ª posição. E assim, apesar do revés da qualificação de sábado, Norris ainda conseguiu se aproximar ainda mais de Verstappen no campeonato. Mas a verdade é que mesmo com os problemas, Verstappen se encontra em uma posição relativamente confortável e ainda pode perder uma quantidade enorme de pontos antes de se preocupar verdadeiramente com a possibilidade de perder a primeira posição na competição de pilotos. Entretanto, há quem diga que ele ainda poderá ser ameaçado nesse ano, e essas informações vêm de dentro da própria equipe Red Bull. Mas você acredita que Verstappen ainda pode perder o campeonato de 2024 da Fórmula 1? Comente aqui embaixo agora a sua opinião sobre isso e já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder assuntos importantes como esse. Red Bull joga a toalha no campeonato de construtores e título de Verstappen está em risco. Helmut Marko, consultor da equipe Red Bull Racing, declarou que a equipe desistiu da disputa pelo campeonato de construtores deste ano. A notícia, reportada pelo canal Marca, vem após um desempenho abaixo do esperado no Grande Prêmio de Baku, onde a McLaren superou a Red Bull nos pontos. Uma tendência que, segundo análises, deve persistir até o final da temporada. A McLaren, com um ritmo impressionante, não só ultrapassou a Red Bull, mas também colocou seus pilotos em posições de destaque. Lando Norris, apesar de uma qualificação difícil, mostrou habilidade e estratégia ao superar Max Verstappen na corrida, aproximando-se perigosamente na tabela de pontos, conforme detalhado pelo Motorsport.com. O jovem talento Oscar Piastri também brilhou no circuito de Baku, executando uma manobra ousada que lhe permitiu ultrapassar Charles Leclerc e manter a liderança até cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. A audácia de Piastri, ignorando as instruções de seu engenheiro de corrida para realizar a ultrapassagem vitoriosa, foi destacada pelo Race Fans como um momento decisivo para a vitória. E nesse momento decisivo,
ele optou por uma estratégia própria, ignorando as orientações do seu engenheiro de pegar leve nas primeiras voltas, após sua saída dos boxes, uma estratégia que manteria os pneus vivos por mais tempo, mas que acabou não sendo interessante, já que Piastri utilizou seu próprio método e conseguiu ultrapassar Charles Leclerc da Ferrari com uma manobra audaciosa. Essa escolha ousada não apenas garantiu a Piastri a liderança, mas também o manteve à frente de Leclerc até o fim, apesar das intensas tentativas de Leclerc de retomar a posição. A vitória de Piastri, marcada por sua assertividade e habilidade em tomar decisões sob pressão, foi um testemunho do seu talento emergente e um indicativo de que a McLaren tem sim a melhor dupla de pilotos da categoria até o momento. Enquanto isso, a Red Bull parece navegar em águas turbulentas. A decisão de adotar configurações distintas para seus pilotos resultou em um desempenho superior de Sérgio Pérez, em comparação a Max Verstappen, quando consideramos apenas o ritmo de prova, é claro, levantando questões sobre a estratégia da equipe. Helmut Marko também expressou preocupação com a possibilidade de Verstappen perder o campeonato de pilotos, apesar de sua vantagem significativa até o momento. A Red Bull agora precisa se encontrar novamente para conquistar mais velocidade na pista e mais pontos no campeonato, para não apenas proteger Verstappen nesse ano, mas também manter o piloto da Holanda na equipe por mais tempo. O grande problema é a disputa interna, o desenvolvimento do carro e o modelo de trabalho do time, que apontam cada vez mais para uma possível queda ainda maior em pouquíssimo tempo para o time austríaco. A temporada de Fórmula 1 continua a oferecer reviravoltas e emoções, e os fãs estão ansiosos para ver como as equipes e os pilotos se adaptarão aos desafios que surgem a cada corrida. Com a McLaren ascendendo e a Red Bull em busca de respostas, o campeonato permanece imprevisível. Mas você acredita que veremos Lando Norris ameaçando Verstappen ainda nesse ano, ou o piloto holandês continuará à frente? Na minha opinião, levando principalmente em questão as estatísticas do campeonato, nós sabemos que existem 59 pontos de diferença entre Norris e Verstappen. Nós também sabemos que existem 202 pontos disponíveis quando nós somamos também as corridas sprint, e que qualquer um dos dois pilotos poderia ter alcançado no máximo 78 pontos desde as férias de verão. Lando Norris conquistou 54 desses 78 pontos, totalizando 69% de aproveitamento com relação aos pontos no campeonato desde o GP da Holanda, enquanto Verstappen conquistou só 36 pontos, totalizando 46%. Ainda faltam 206 pontos máximos da corrida de Singapura até o GP de Abu Dhabi. Ou seja, por nossas contas, se Norris e Verstappen mantivessem esse aproveitamento, que é o aproveitamento que eles estão tendo desde o retorno das férias de verão, Verstappen ainda conquistaria 94 pontos e Norris 142 pontos. Com isso, ainda assim, Norris perderia o campeonato com uma diferença de 11 pontos para Verstappen em Abu Dhabi. Isso significa apenas uma coisa: se Verstappen mantiver o seu ritmo ruim que ele vem tendo desde a volta das férias de verão, e Norris mantiver o mesmo ritmo que ele vem tendo também, Verstappen ainda seria campeão por 11 pontos de diferença. É claro que a gente precisa considerar que Verstappen teve problemas, mas são problemas relacionados a acertos de carro, problemas relacionados à pilotagem do piloto que não se adequou bem ao estilo do carro em si, enquanto Norris, por exemplo, nesse último GP, teve um problema fora do comum na qualificação. Ou seja, existe sim a chance do britânico conquistar mais pontos ainda do que está sendo previsto. Mas a verdade é que é muito difícil tirar esse campeonato da mão de Verstappen nesse ano. Mas conta aqui embaixo a sua opinião sobre os assuntos divulgados. Se você ainda não curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para não perder as últimas novidades do automobilismo todos os dias. E também não se esqueça de comentar sobre o conteúdo em si, para que possamos melhorar cada vez mais nosso trabalho para vocês.